toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Sem Ele nós não somos nada, nós somos dependentes de Deus. E que seria de nós se não fosse a sua grande misericórdia? O primeiro irmão que esteve cantando aqui, ele falou sobre a misericórdia. E ele disse: ai de nós, onde estaria nós, se não fosse a grande misericórdia de Deus? E está certo. Lamentação 3:22 diz que a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela oportunidade. Quando eu soube da Santa Ceia, eu já falei para o Marco: vou participar da Santa Ceia. Agradeço a Deus pela vida do pastor Marco, meu irmão. Hoje eu estou com vontade de chorar, sabe? É porque eu conheci o Marco. Eu vi o Marco com um facão na mão, bêbado, valente. E eu tinha voltado para a igreja naqueles dias. Nada, foi lá atrás ainda um pouco. Escute bem. 89 não, vai lá atrás um pouco. Escute. O delegado, a polícia lá, né, pegou ele. Engraçado, ele estava bêbado. Os matadores de gente, eles não prenderam. E o Marco disse: vocês estão só querendo fazer isso comigo? Por que vocês não prendem aí os matadores de gente? E hoje o Marco é pastor, irmão. Por isso que eu estou chorando na hora que eu te vi que tu levantou a sua mão. Eu sou simples e servo, mas tem uma coisa: quando tu levantou as tuas mãos, umas brasas de fogo saíam da sua mão. E por isso que eu estou emocionado, é muito forte. Eu vi as brasas de fogo. Quem estava com facão, agora com brasa de fogo nas suas mãos. Aleluia! Agradeço a Deus pela vida da minha cunhada. E bem quando eu troco, né, cunhada? Nora por cunhada. Mulher linda, bonitona, linda. Cuida dela mesmo, viu? Porque a mulher é bonita, é linda. Vamos ler a palavra de Deus. Isso, 83, foi isso mesmo. Foi quando a irmã Creuza foi lá na minha casa e disse para mim que nunca mais eu seria mais o mesmo, que estava me chamando para a obra de Deus e que eu ia pregar a palavra de Deus nesta nação e outras nações. Atos capítulo 21, versículo 17. Estou muito grato a Deus. Outra coisa que eu não poderia deixar, seria um crime, é desses obreiros. Todas as vezes que eu venho aqui, minha pastora, toda vez que eu subo aqui, que sento ali, eles me abraçam como que eu fosse o irmão deles de antigamente, muito tempo. Todos eles aí, todos. Pega na minha mão com a segurança, me abraça. Que Deus abençoe vocês. Tudo que vier ao contrário, contra a vida de vocês, se torne em vitória, em nome de Jesus. E tem um ministério abençoadíssimo por Deus. Vamos lá, podeis ficar assentado. Atos capítulo 21, versículo 17. Logo que chegamos a Jerusalém, ajuda nós, Senhor. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciões vieram ali. E havendo
o soldado, e havendo soldado, contou-lhe por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, aleluia, glorificavam ao Senhor. Só tem aí. Hoje, eu passei o dia meditando nas grandezas de Deus. Por isso que eu li aqui. Paulo detalhou, Paulo esmiuçou tudo quanto Deus fizera através do seu ministério. Quer dizer, ele testemunhou, ele engrandeceu o nome daquele que é soberano, através do seu ministério, da sua fé, da sua crença, da sua confiança. Aleluia. E eu estava lembrando, e hoje eu gravei um áudio e falei sobre isso, pois eu gravo nas minhas redes sociais, no mínimo 10, 15 mensagens de áudio ou de vídeo envolvendo os áudios. Para me achar é só escrever Pastor Jorge Silva de Goiás. Pastor Jorge Silva de Goiás no Instagram, se acompanha tudo. E eu lembrei do Rio Sono, Tocantins. Eu estava ministrando. No final da festa do congresso, eu peguei todas as minhas fitas cassete e dei para os católicos e para os irmãos. Aleluia. Estava eu, o cantor Davi de Souza, mas o que eu achei mais lindo é como Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus, é nós que mudamos. Precisamos entrar nessa esfera, nesse sobrenatural de Deus. Eu já cheguei assim na igreja e disse: irmã, nenhuma de vocês, os maridos são crentes. Olha, eu nunca tinha visto esse povo. Jesus já começou a batizar com o Espírito Santo nesta hora. E um irmão católico que estava lá e pegou aquela fita cassete e levou para sua casa. Aí eu chegar em casa, ele liga para mim. Ele era católico. Ele disse: pastor, estou te ligando porque eu estou com a garrafa de veneno. E se o seu Deus não me socorrer, eu vou beber o veneno. Eu vou me matar porque eu estou endividado. E os agiotas estão na minha porta. Eu disse para ele: me dá um tempo aí. Ele nem deixava eu conversar. Me dá um tempo. Ele disse: que tempo, pastor? Eu quero é morrer. Eu disse: calma. Descalmar o quê? Olha, tudo que eu ia falar, ele respondia. Não me dava fôlego para eu falar com ele, tão desesperado. Ele disse: eu ouvi a mensagem da fita cassete, que para Deus nada é impossível. E o senhor pregou isso lá. Eu disse: agora você vai me ouvir? Ele disse: sim. A gente é fraco, irmão. Eu pedi 10 dias, minha cunhada, eu pedi 10 dias ao homem. Me dê 10 dias. Se nos 10 dias o meu Deus, o nosso Deus, não te responder, pode esculhambar com o meu Deus e pode esculhambar comigo também. E se você achar por bem de beber o veneno, beba. Foi assim que eu disse a ele. Com 9 dias, ele me responde, me liga novamente. Falei: lá vem o homem. Ei, ele disse: olha, Rea subrianda labás, pastor, Deus falou com o irmão em sonho e mandou ele ir na minha casa.
Deus falou para ele pagar todas as minhas dívidas. Finalizando, para não ir muito longe, o homem pagou as dívidas dele, irmão, todas. Ele não precisou tomar o veneno. Quando ele disse que para Deus nada é impossível, Gênesis capítulo 18 e 14, uma mulher, ela deu um sorriso irônico, porque ela achou impossível acontecer o que Deus falou. E Deus fala com ela: para Deus nada é impossível. Pastor, é ceia. A ceia vocês vão tomar e Deus vai te abençoar, e o Marco ainda vai ler a palavra da ceia. Fica tranquilo. Eu senti de Deus de trazer esta palavra. Pastora, não tenha vergonha de testificar o que Deus fez na sua vida, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos. Aleluia! Não tenha vergonha. Paulo não se envergonhou. Ele disse em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus e salvação para os que crêem. É por isso que ele detalhou na casa de Tiago o que Deus fizera através do seu ministério. Entendeu? Então glorifica a Deus. Não me envergonho desse Evangelho, porque ele é poder. Eu já contei aqui para vocês, eu estava dentro do ônibus, e a mulher começa a gritar, e grita forte, o ônibus para. O motorista chegou até aquela mulher, e queria consolar de qualquer forma, e não conseguia. Eu disse para ele: eu posso chamar meu médico? Eu posso chamar meu médico? O homem gritou de lá: ele deve ser pai de santo. Deve ser pai de santo. O médico, o motorista concordou. Eu falei: meu médico, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou casa de Deus. No meio de todo mundo, mais de 30 passageiros. Eu sou morada de Deus. Tu já está aqui, eu não preciso chamar tu não. Tu já está aqui. Socorre nós aí. A mulher desmaiou e acordou curada. Bate palma para Jesus, que ele está aqui. Diga para o teu irmão: o nosso médico está aqui. Os médicos dos médicos estão aqui. Ele é o teu médico por excelência. Ele é soberano, ele é eterno, ele é imutável, ele é infalível, ele é invencível. Tem uma coisa: ele é compassivo, ele é longânimo, ele é piedoso, ele é misericordioso. Ele não faz acepção de pessoa, ele não despreza ninguém. Aleluia! Ele não esquece do seu povo, e ele está aí no nosso meio. Chamando você forte, me faz. Eu não sei se o Marcos sabe dessa, porque quase não tem nas minhas fitas cassete, né, que tem muitos testemunhos no YouTube. Um dia eu estava no supermercado, só para crente, irmão, isso aqui é forte demais. Eu estou lembrando que o pastor Abimael, amigo do Marco, falou para mim: qual o testemunho mais forte da sua vida? Falei: tem tantos. Eu já vi pessoas mortas, trazer pessoas mortas em cima do púlpito, colocar lá e ressuscitar. Já vi os paralíticos andar, o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir. Abaixou requer. Mas eu me lembrei, eu estava no supermercado e Deus falou assim: ei Jorge, saia na chuva. Era uma chuva tão forte, corria água nas ruas, aquelas enxurradas fortes. Ele disse: sai na chuva e eu falarei contigo. Quando eu saí na chuva, Marco,
Acredite como existe essa flor que está aí. Acredite como você está sentado aí. Quando eu cheguei aonde estava a mãe dos meus filhos, no portão, com guarda-chuva na mão, me esperando. Ela viu quando eu estava chegando. E ela, quando olhou para mim, que eu não estava molhado, e ela passou a mão e não viu nada, nem orvalho, ela falou em línguas estranhas e profetizou. E a boca dela falou assim: isso é para tu saber que eu te chamei para uma grande obra. Aleluia! Irmão, é motivo de você dar glória a Deus. Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. 1 Reis capítulo 17, Elias estava na beira de um ribeiro. Os corvos lhe traziam pão e carne. Para mim é muito mais forte do que chuva. Cuidado, um profeta de manhã e de tarde. O ribeiro seca e Deus fala com Elias: vai a Sidom, eu dei ordem a uma viúva que lhe sustente. Quando ele chega lá, a viúva com um graveto na mão. Quando ele pede água, que pede pão, ela diz: assim como vive o vosso Deus, a tua filha não tem nada em casa, a não ser um pouco de azeite e um pouco de farinha. Ei, se fosse você, se fosse eu, nós ia voltar. Oxa, essa casa aqui? Não, eu estou no endereço errado, eu estou na casa errada. É qual me mandaram agora que eu fui. Deus me enviou lá para a Bahia. Marco ligou para mim e conversou muito comigo. Meus colegas e outros pastores aqui do Goiás: o que tu está fazendo na Bahia? Fui fazer uma obra missionária, irmão. Eu já posso voltar se eu quiser, mas não é tchau, meu pai. Quer dizer, não ainda não é hora, Deus está dizendo: ainda não é hora para você voltar, só quando eu te der ordem. Saiu na minha boca. Você pode glorificar Deus, Ele está aqui. A congregação que eu preguei não era da Assembleia de Deus. Ministrei a palavra lá, Deus fez milagres miraculosos. O pastor da igreja disse: tu é da onde? Eu falei: eu sou do Ministério de Madureira. Eu cheguei no gabinete do pastor que pregou aqui, o pastor Wagner. Falei: pastor, eu encontrei um homem cheio de Deus, só que ele precisa de ser lapidado. Ele precisa, ele está cheio do poder de Deus, mas ainda não tem experiência com a obra. Vamos pegar esse homem, trazer para Madureira? Ele disse: mas tu conhece ele? Eu falei: não, o Espírito Santo fez eu conhecer. Sabe o que aconteceu, irmão? Para terminar o assunto, ele e toda a igreja dele veio para o ministério de Madureira, com todos os obreiros, com todo mundo. E aí o meu primo, que era cantor, tecladista, já cantou aqui, é um homem que canta muito, também lá de Jacobina. Outro presbítero, o Carlos, lá de Jacobina, quando soube que eu estava lá, veio ao meu encontro também, oramos, e Deus falou, Deus se manifestou, e passou também para Madureira. Fora os católicos que vieram. Ei, Deus é tremendo. Eu fui lá só, tá vendo? Deus está aí. Quer ser missionário, irmão? Faz o que Ele manda. Vós sereis meus amigos se fizer o que Ele manda, que eu vos mando. Eu estou lá. Se amanhã Deus falar assim: pega o voo e vem embora, na hora, porque eu obedeço ao Deus Todo-Poderoso. Os meus filhos não me entendem. Marquinho, nesse movimento, ele não entende. Ninguém no Brasil, que são meus amigos, me entende, porque eu estou aqui agora e Deus fala: sai, vai ali, vai ali. Quando começou o meu ministério, Deus falou assim, usou uma irmã, eu fiquei brava com ela. Penso um cara que ficou bravo. Ela disse:
tu nunca vai se afirmar em um só lugar. Tu vai até o fim da tua vida, indo ali e além. Porque quem manda em ti sou eu. Nunca mais tu vais fazer a tua vontade. E aí, irmão, o que eu faço? Eu estava em Anápolis uma vez, em 94. Deus mandou ir para Caém, na Bahia. Lá só tem uma entrada e uma saída, o Marco sabe. Eu recebi, é o lugar, minha cunhada, que eu mais recebi agenda. O povo ligava para os telefones na cidade e procurava. Aí tem um Jorge e me agendava. E outro irmão me levava para Salvador para ir para o aeroporto. Cidade pequenininha. Deus mandou ir para lá. Deus fez uma grande obra. Já que eu lembrei dessa cidade, sabe o que aconteceu lá? Na hora de eu pregar, tinha um som. O cara colocou o som bem alto. Meu irmão, fui lá com toda humildade. Eu disse, meu filho, baixe o som. 9:05 tu pode botar para estourar, que eu vou pregar agora. Irmão, aí que o homem fez. Falei para a igreja. Você sabe que a igreja enfrenta a praça lá, né? Estenda as mãos, irmão. Ele não quis atender. Então, vamos falar com quem pode fazer alguma coisa, porque não tem como eu pregar. Irmão do céu. A igreja estendeu a mão para o lado do homem. O som estourou. Ele saiu correndo, pegou o carro, saiu correndo. Bateu num jumento, parece coisa de piada. E caiu dentro do rio, quebrou as pernas. O bar fechou até o dia de hoje. Brinca com o crente? Brinca. Vou contar só um aqui para você. Deus mandou eu contar testemunho, irmão. Por isso que eu li aqui. Paulo contou. Quer que eu diga uma coisa melhor? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 a seguir. Um jovem, apacentador de ovelha, contou 2 testemunhos para poder convencer o rei Saul e o exército dele. Ele disse, eu matei leão, eu matei urso. Oxe, quando veio para cima das ovelhas, eu peguei na barba, matei, enferguei. Lá não está falando assim não, mas fosse eu enfergava, que ele pegou na barba. Crente, acorda, rapaz! Acorda, crente! Acorda, crente! Jesus é o mesmo! Ele vai mudar a tua história! Levante a mão e adore a Ele. Eu vejo a glória de Deus neste lugar. Jura cachandarabás. Chicandalabás. Quem pode falar em outras línguas? Quem pode profetizar? Quem pode ser usado nas mãos de Deus? Deus quer te usar. Rei Niconasse andaceia labás. Enderassuri haná. Deconequei. Eu estava pregando. Eu estou na oração de um diálogo com Deus e com quem vai ouvir a minha mensagem do áudio, que é longa, 45 minutos, todos os dias. E Deus falou comigo. Eu estava preocupado. Eu fui agendado de novo numa igreja, que a irmã, quando eu saí lá fora, a irmã me espraguejou, a irmã me chamou de falso profeta, a irmã esculhambou comigo. Eu falei, eu não posso falar nada para a senhora, mas o meu Deus vai pesar eu e a senhora na balança. E agora eu estou lá agendado. Empresária, mandona, ela disse, seu pastorzinho. Oi. Oh, irmão, coitado, fiquei com dó. Ainda bom que eu não fiz
como eu fiz com um pastor lá na Bahia, mas não foi agora não, outro tempo. Na convenção fui pregar, ele se levantou lá e disse: você é falso profeta, rapaz, isso aí não existe. Falou um bocado de coisa, até o Abílio Santana estava lá na época. Ei, eu falei para ele: Deus vai pesar eu e você na balança, dentro de 30 dias, ou eu vou morrer ou tu vai morrer. Aí o pastor falou assim: não, retira essas palavras. Eu falei: uai, ele mexeu com o senhor ou foi comigo? Não retirei não. Com 30 dias ele morre, e eu estou pregando em Ceabra. A irmã Dalva Nascimento estava lá, pastor Francisco Pereira, que tem os 2 filhos dele que é pastor, você conhece? No ginásio, já de manhã, eu vou finalizar com isso e não vou esquecer do que eu falei não. Escute, veio um vento dentro do ginásio, Marco, e eu mandei o vento embora no nome de Jesus. O vento foi. Só que Deus falou comigo: não, eles murmuraram. Pede o vento de novo aí, manda ele entrar. O Espírito Santo fala, sabia? Falou comigo. Falei: vento, entra nesse ginásio de novo. Irmão, derrubou cadeiras subia e descia. Eu falei: para, vento. Aí eu falei para os irmãos, quando o vento parou, eu falei: é para vocês saberem que quando eu mandei o vento sair, foi Deus que mandou. Vocês querem que eu mando? Quem quer que mais nada, irmão? Os irmãos pulavam para cima e fogo caiu e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Nesse mesmo dia, 6 pastores me ligam com medo de morrer, porque o outro tinha morrido. Aí o pastor Francisco foi que me chamou. Está na linha aí, 6 homens com medo de morrer. Mandou você orar por eles para eles não morrer, porque o outro já estava no caixão. Ué, misericórdia, é verdade. Se não for verdade, Deus pode matar aqui em cima do púlpito, porque Deus é justiça. Ele pesa nós na balança. Ele é real, Ele é verdadeiro, aleluia. Ele é justo, Ele que nos justifica. O Senhor Jeová, pastora, fica tranquilo, porque é Deus que lhe justifica. É Deus que lhe justifica. Não precisa você brigar não. Fala assim: Deus vai pesar eu e você na balança. Mas não diga o que eu disse não, de morte não. Fala de outra forma. Pelo menos na cadeira de roda está bom. Eu nunca mais falei isso, que eu fiquei com medo. Falei: vixe, se eu falar assim, vai morrer gente demais, uai, só. Ei, cheguei no culto para pregar, né? Aí a mulher: tu conhece o Jonas, não conhece? Eu falei: Jonas, pega esse carro teu aí, no mesmo dia, dá para a obra missionária. Se você não der daqui para a noite, tu vai perder ele. Ele disse: tu é louco, rapaz, é o que eu tenho. Eu falei: não dá não. Irmão, na estrada não morreu ninguém, não arranhou ninguém, mas o carro não prestou para nada. Ele conta isso na maior graça. Ei, cuidado com o profeta e com o homem de Deus e com a mulher de Deus, e cuidado com a menina dos olhos de Deus, que é a igreja. Não toque nela. E eu com medo, aí o pastor Abimael foi comigo. Mas não contei para ninguém não, nem para Abimael. Irmão, quando eu cheguei lá, a mulher pegou no microfone, eu falei: pronto, a mulher acabou de me matar, e agora? Ela pediu, foi gritando, irmão, berrando igual bezerro. Maus gritos, pedindo perdão. O Senhor é homem de Deus, o Senhor é homem de Deus, pastor Jorge. E gritava, irmão, e abraçava um e outro. Bate palma para Jesus. É Deus que te justifica. É Deus que te justifica, Marco. Ninguém pode te acusar.
Ninguém pode te acusar, pastora. Ninguém, vocês da nave da igreja, ninguém pode te acusar, porque é Deus que te justifica, é Deus que pesa na balança, e que Deus vos abençoe e vos guarde. Eis aí a palavra. Sinta a presença de Deus, seja curado em nome de Jesus, seja renovado em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Se coloque de pé, por favor, só um minutinho, só um minutinho. Dê um abraço aí no seu irmão, dê um abraço, diga: é Deus que nos justifica, recebe a sua vitória. É Deus que nos justifica, é Deus que nos justifica. Sinta a presença dele em nome de Jesus. Vai entrar no meu Instagram, Pastor Jorge Silva de Goiás. Amém. Amém, meus irmãos. Você lembra, às vezes a gente ouve essas coisas e a gente fica, né? Mas na verdade, os profetas do antepassado, eles falavam com muita convicção, né? Uns rapazes criticaram de Eliseu, e Eliseu, não sei o que aconteceu lá, e as onças foram lá e comeu os rapazes. Cada um Deus chamou de um jeito, como profeta, né? E na verdade é que hoje nós estamos muito incrédulos. Nós estamos muito natural. Muito natural. E outros sim, nós estamos perdendo o temor. Não é só de pastor, não. Não é só de pastor. Nós, como servos de Deus e ovelha do pasto de Deus, nós não devemos falar mal de ninguém. Deus não aceita nós tocar em ninguém. João disse: filhinho, ameis uns aos outros. A Bahia, porque a maioria daqueles pastores antigos da época, eles, quando Deus levantou o Jorge, pastor Jorge, era de assombrar, irmão. Era de assombrar. Estou dizendo aqui, era de assombrar, pastor. O camarada que não tivesse estrutura, não acreditava mesmo, que era coisa louca. Eu já vi ele pregando e chuva parar. Para a chuva, e a chuva parava. Por que não acontece? Ainda acontece hoje, mas tudo tem um tempo. Já vi muita coisa, eu andava com ele. Tinha hora que eu vou falar para vocês, tinha hora que ele falava as coisas, e eu dizia: eu vou sair daqui que esse negócio vai dar errado. Meu irmão Wellington, tinha hora que eu saía, eu ficava assim meio de longe. Mas daqui a pouco o negócio pegava e o trem começava a acontecer, as coisas começavam a mudar o rumo, e a gente via Deus fazer as coisas. Nós estamos precisando de ver Jesus levantar paralítico de cadeira de roda. A cidade de Patinga foi Ipaba, Jorge, que levaram o defunto para cima do púlpito. Jorge, foi Patinga ou Ipaba? Foi Patinga ou Ipaba? Que a mulher ressuscitou. No Barro Alegre levaram a mulher para cima do púlpito, morta. Eu já vi. Baiano já não tem juízo, irmão. E ainda cheio de Deus, aí vira problema. Estou falando isso porque eu sou filho de baiano. Nós precisamos crer em Jesus. Abra sua Bíblia. Cadê a nossa equipe de louvor? Esse pastor lá da Bahia, é porque ele falou muita loucura em cima do púlpito.
Ele mexeu, não foi com o pastor, ele mexeu com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz assim, que quem fala mal de Deus, tem Jesus para perdoar. Quem fala mal das ações do Espírito, a Bíblia diz que não tem salvação, nem neste mundo e nem no vindouro. Existe uma coisa, isso é blasfemar contra a ação do Espírito. Não foi por causa do pastor Jorge, não. Foi por causa que ele mexeu com o Espírito Santo. Isso foi verdade, isso aconteceu na Bahia. Isso na Bahia foi uma coisa de louco. Os pastores ficaram tudo assombrados. Mas é porque quando Deus estava usando, ele atribuiu aquilo ao diabo. Uma ação do Espírito. E o próprio Jesus disse, quem toca no Espírito não tem perdão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com atribuir uma obra do Espírito Santo ao diabo. Certo? Então precisamos, se você não crê, fica quietinho, pede a Deus discernimento. Amém? Mas Jesus é bom. E eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 23, diz-nos assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,